Eu vou fazer a leitura do texto, depois eu vou orar pelo Jeff, o Jeff vai trazer a mensagem para nós. Acompanhe comigo, Atos capítulo 25, nós vamos ler o capítulo todo. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes, os judeus mais importantes, compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com os acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele.
até aqui. Vou orar pelo Jeff, então, e o Jeff vai trazer a mensagem para nós. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor dê Espírito, Deus, o Teu Espírito para o Jeff, para que ele possa proclamar a verdade do Teu Evangelho, Senhor, a partir desse texto, Pai. Da graça, sabedoria, Deus, e iluminação do Teu Espírito, para que ele possa, Senhor, abençoar, alimentar o Teu rebanho, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jader. Bom dia, gente. Bem? Hoje nós estamos no capítulo 25 do livro de Atos e continuando nessa série, estamos quase no final. E quando eu estava lendo o texto, uma coisa chamou muito a minha atenção aqui. O fato que a palavra, ou variáveis da palavra de acusações, é mencionada aqui 12 vezes no texto. Então você se encontra um homem aqui que está sendo acusado, que continua sendo acusado, e também, por outro lado, você tem o Festo, que está entre uma tensão entre homens, tipo, pensando sobre favores, sobre deveres, ele está preocupado com o que ele vai falar para César, como que ele vai responder aos judeus. Então você tem essa pressão que ele está sentindo também. Mas o texto é bem grande, então eu só quero focar em duas partes do texto hoje, e de pensar mesmo sobre esse aspecto das acusações e como a gente responde às acusações. Todos nós sabemos como é de ser acusado de alguma coisa. Desde pequeno, como criança em casa, nós sabemos como é de ser acusado. Se você tem irmãos em casa, você sabe como é de ter a culpa jogada em você, né? Mas eu quero entrar primeiro pensando sobre a maturidade. Na nossa igreja, nós temos como alvo de ajudar cada pessoa a crescer em maturidade, né? Porém, o pastor Ricardo Barbosa, ele fala o seguinte, ele fala: precisamos nos perguntar por que, para tantos cristãos, para tantos de nós, o processo de crescimento e amadurecimento é tão difícil. Isso é justamente o que afirmamos, mesmo tendo convicções claras a respeito da fé que professam em Cristo, muitos cristãos seguem pela vida emocionalmente confusos, espiritualmente desestruturados e sem experimentar a alegria e a segurança que essas convicções produzem na alma daqueles que creem. Vocês se identificam com isso? A falta, muitas vezes, da alegria e paz, mesmo tendo essas convicções. O que somos e fazemos passa sempre por algum tipo de avaliação ou julgamento. É impossível escapar, né? Essa é a verdade do mundo em que vivemos. Essas avaliações e juízos têm uma forte influência sobre a maneira como nos vemos. Então a gente passa por acusações e isso influencia como que a gente enxerga nós mesmos. Por outro lado, nós mesmos nos julgamos e com frequência o veredito é que nós somos culpados ou que precisamos melhorar. Né? Pais, né, sentem culpa em relação à educação dos filhos, homens e mulheres sentem culpa pela crise no casamento, cristãos sentem culpa pelo fraco desempenho espiritual. Muitas vezes ouvimos essa pergunta interior: o que eu estou fazendo de errado? Vamos pensar sobre o contexto da passagem de hoje, né, para colocar essa pergunta dentro dos acontecimentos. O que nós estamos aprendendo, especialmente durante o julgamento, é que Deus é soberano. E Ele está agindo tanto no ordinário quanto no extraordinário. Então, mais uma vez, nesse capítulo, nós não ouvimos diretamente de Deus, né? Ele não está mencionado na história. Mas lembra que nós estamos dentro de um contexto maior e Deus está agindo
tanto no ordinário de usar o sobrinho de Paulo, né, até no extraordinário, né, de profecia, de chegar e falar diretamente com Paulo, né? E também devemos também nos situar esses acontecimentos no contexto do livro todo, né? Nós ouvimos bem no início do livro de Atos, escrito por Lucas, que Jesus falando com seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas, né? E agora, especificamente para Paulo, Jesus, durante esse momento de julgamento, chegou a Paulo e disse, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, isso é o contexto do livro, né, que os discípulos são enviados como testemunhas, e agora Paulo, especificamente, Jesus disse, eu vou levar você até a Roma. Ninguém pode impedir a sua chegada lá. Então, e agora, falando especificamente do momento, a gente sabe que Paulo, mesmo que sua decisão levou ele à prisão e quase ao linchamento por uma multidão, ele escolheu viajar, voltar e sair da sua viagem missionária para Jerusalém, por um motivo simples. Ele queria entregar o dinheiro arrecadado das igrejas gentias e entregar para a igreja em Judeia, né? A intenção era generosa, mas Lucas, ele deixa claro para a gente que ao viajar para a capital judaica, Paulo entra em território perigoso. Paulo mesmo, ele falou, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Mas eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que sofrimentos me esperam. Então, logo, Paulo enfrentará essas dificuldades. Ao chegar, ele vai ao encontro de Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, e a verdade é que ele levanta uma acusação contra Paulo. Ele falou que tem muita gente fiel aqui à lei, e há um rumor que você está ensinando as pessoas a não obedecer à lei. Então, vai com esses 4 aqui que fizeram um voto, vai no templo, paga para eles esse voto, e aí eles vão ver que não tem nada a ver essa acusação contra você. Mas outros que tinham perseguido Paulo encontram com ele, ele também é visto em companhia de um grego de Éfeso, onde ele tinha passado. E os judeus assumem que Paulo, o levou à parte do templo proibidas a gentios. Então, mais uma vez, uma acusação contra Paulo. Você levou ele onde você não devia levá-lo. Aí eles pegam o Paulo e arrastam Paulo para fora do templo e tentam matá-lo. Ele é salvo apenas pela intervenção de um comandante romano que o coloca sob custódia e, ao descobrir uma conspiração do Sinédrio para assassiná-lo, o envia ao quartel-general do governador Félix. Então, isso foi onde a gente estava. Agora, Félix, ele manteve Paulo dentro da prisão para 2 anos. 2 anos, Paulo ficou preso. Mesmo o pessoal não conseguindo provar as acusações, mas o Félix continuou chamando ele para ouvir de Paulo e, na verdade, ele esperava receber algum dinheiro para talvez libertar o Paulo. Então, para 2 anos, Paulo ficou preso. Neste tempo, agora entrando na história, é o Festo que trocou de lugar com Félix e agora ele herdou esse problema, essa dor de cabeça de Paulo, né? E então é nessa parte que nós estamos entrando hoje, né, sobre esse momento do julgamento de Paulo. E como eu disse, eu quero focar em 3 partes hoje. Primeiro, que já estamos nessa parte, reconhecendo o quanto Paulo está sendo acusado.
como falei, 12 vezes no texto, Lucas usa a palavra acusar. Segundo, observar como ele responde às acusações para uma aplicação prática para nossas vidas. E terceiro, quero refletir sobre a grande pompa de Agripa e Berenice em contraste com a humildade de Paulo, de pensar como não responder, né? Então, vamos ver aqui a ideia do acusado, né? Paulo, eu quero que você não se ache diferente de Paulo. Isso é muito importante para o texto. Mas que você sente as acusações e sente o relacionamento que nós temos com essas acusações. Pense sobre a vida de Paulo. Ele serviu sacrificialmente e ainda assim se vê preso, caluniado e incompreendido. Pense sobre você mesmo, como que você reage a uma acusação? Como que você reagiu essa semana a alguma acusação? Se você é como eu, infelizmente, eu reajo rapidamente. Quando sou culpado, minha mente busca incessantemente algo para compensar ou explicar minha falha. Quero me justificar. E se eu sou inocente, quando somos inocentes, posso ficar com raiva, invertendo os papéis para provar que eu estou certo e meu acusador está errado. Por que fazemos isso? Por que isso é tão comum entre nós? Eu acho que porque nosso senso de identidade muitas vezes é instável. Embora professamos crer que somos novos em Cristo, perdoados, amados e seguros como filhos de Deus, ainda buscamos estabilidade na aprovação dos outros. Ainda buscamos segurança na aprovação dos outros. Em vez de nos firmarmos em Cristo, nossa rocha, nos apoiamos nas frágeis opiniões das pessoas. Que triste, né? Mas a maturidade se manifesta de outra forma. Maturidade é quando sou tão livre em Cristo que ao ser acusado, posso parar e ouvir. Posso me arrepender quando estiver errado, mesmo que outros não tenham todas as informações corretas. Que radical! Imagina assim, a pessoa está trazendo uma acusação, não tem a história toda certa e mesmo assim podemos nos arrepender. Isso é maturidade. E quando sou acusado injustamente, como Paulo diante dos seus líderes judeus, posso encontrar segurança em saber que mesmo que condenado à morte, Deus é quem, em última instância, me julgará. Pode chegar o dia em que nós também sejamos atacados abertamente por nossa fé. Porque o Evangelho subverte os valores do mundo. Governantes de todas as épocas se sentem ameaçados e frequentemente usam sua autoridade para silenciar a verdade. Como reagiremos, então? Eu acho que a gente quer pular diretamente para o contexto de Paulo aqui e nos imaginar diante do governador. O que eu faria? Mas a gente precisa pensar antes disso e hoje. A resposta dependerá de como fomos instruídos pelo Evangelho agora. Nos pequenos momentos de acusação no trabalho, no seu emprego, em casa ou entre amigos. A resposta ali, naquele dia, se nós formos diante de tribunais e governantes, dependerá se ancoramos firmemente em nossa nova identidade em Cristo e experimentamos a paz de saber que nosso julgamento final repousa em segurança nas mãos de Deus. O Ricardo Barbosa, ele continua dizendo: somos avaliados o tempo todo. Por trás das avaliações cresce silenciosamente o sentimento de fracasso, culpa e condenação. Os sentimentos de acusação e de culpa têm um enorme poder de desequilibrar o ser humano. Com expressão irritada, muitos dizem que não suportam mais serem cobrados.
Isso é uma mantra do nosso dia de hoje. Não aguento mais ser cobrado. Há um sentimento de que estamos sempre aquém do que esperam de nós ou do que nós mesmos gostaríamos de alcançar. O julgamento e a condenação acontecem com todos nós, quer gostamos ou não. Aconteceram com Jesus, acontecem conosco. O caminho não é tentar eliminar as acusações. Ouviu disso? O caminho não é tentar eliminar as acusações, mas aprender a reagir adequadamente a elas. Paulo, ele aprendeu isso. Ele foi acusado, julgado, criticado em quase todos os lugares por onde passou. Ele foi, lembra comigo, ele foi suspeito pela igreja primitiva por causa do seu passado. Acusado de traição pelos judeus, condenado como criminoso pelos romanos e até mesmo alvo de oposição de outros crentes. O pastor Barbosa, ele continua, em meio a tudo isso, Paulo faz a pergunta crucial: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo teve a sua consciência transformada por Cristo e desenvolveu uma estrutura mental capaz de reordenar seus sentimentos e emoções. Em vez de entregar-se aos julgamentos e condenações, ele mais uma vez volta ao tema da cruz e ao que Cristo realizou por meio dela. Cristo morreu e ressuscitou. Paulo ressalta isso tantas vezes no julgamento. Eu estou aqui porque eu creio que Cristo ressuscitou. Isso claramente era a identidade dele. E é nosso grande intercessor. Ele é aquele que levou sobre si nossas culpas e pecados. Obteve para nós o perdão de Deus e nos reconciliou com Ele. Por isso agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então imagina, Paulo está diante de Festo mas com essa firmeza, não há condenação, não há condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo sendo condenado aqui, há alguém muito maior que qualquer governador, que qualquer rei, que qualquer imperador, que é o meu Senhor. E essa verdade muda tudo para Paulo. E por causa da cruz podemos ouvir críticas e discernir o que é verdade. Isso é a gente hoje. Podemos arrepender-nos sempre que necessário e permanecer firmes quando fomos falsamente acusados. Mais uma vez, o pastor Barbosa, ele conclui assim: essa verdade nos ajuda a equilibrar nossos sentimentos e emoções, de não ser abalados com as acusações. Podemos livremente ouvir as críticas e os julgamentos, reconhecer o que é verdadeiro e, se for o caso, nos arrepender e confessar. Essa liberdade nos torna capazes de ouvir o conselho do corpo de Cristo. Nos torna pessoas disciplináveis, abertas à transformação e, eu gostei muito dessa parte, capazes de viver em comunidade. Sem a maturidade de ouvir uma crítica, sem a maturidade de se humilhar, será que somos capazes de viver em comunidade? Será que nós somos capazes de reconciliação? Essas foram as lições que Paulo provavelmente começou a aprender muito antes de Festo e Agripa. Quando ele tentou servir pela primeira vez em Damasco, vocês lembram o que aconteceu? Ele teve que escapar da cidade em um cesto, sendo descido pela muralha por seus seguidores. Ele teve que fugir da cidade, ou senão ele ia morrer. Então, seus companheiros, os fariseus, com quem ele estava muito importante, agora queriam matá-lo. Ele teve que descer pela muralha num cesto. Que humilhante. Aí, saindo de Damasco, indo para Jerusalém, ele foi rejeitado. Rejeitado por quem? Pela igreja em Jerusalém.
Somente o Barnabé acolheu o Paulo. Foram nesses dias que sua consciência e identidade provavelmente começaram a ser moldadas pela cruz e pelo Espírito de Cristo nele. Então a gente precisa ver logo nos primeiros dias da conversão dele. Foi aí, então, que ele foi moldado à imagem de Cristo. Não é imediato, nesta hora, mas é ao longo do tempo, né, provavelmente. Mas eu quero pensar agora para o segundo ponto, que Paulo, ele disse algo interessante aqui em versículo 11. Se de fato sou culpado de ter feito algo que merece a pena de morte, não me recuso a morrer. Quem pode falar assim? Quem pode falar assim? É alguém com a consciência limpa. Mas vamos parar e pensar sobre o que é a nossa consciência. Eu lutei muito com essa ideia essa semana. É difícil de entender o que é a nossa consciência. Nos tempos do Novo Testamento, a palavra consciência não era estranha. Era usado pelo povo grego em suas conversas cotidianas. Significava a dor que você sente quando faz algo errado. Uma boa definição, né? A dor que você sente quando você faz algo errado. O Warren Wiersbe, difícil o nome, no seu livro Paz Real, ele conta o caso de um indígena americano que era cristão, e ele disse assim: em meu coração há uma ponta de flecha com 3 pontas. Se eu fizer algo errado, a ponta da flecha gira e me corta. Se eu fizer algo errado, muitas vezes a ponta se desgasta e a dor diminui. Entendeu? Ele sente aquela dor, mas ao continuar, não seguindo a consciência, a dor diminui. Desgasta as pontas, né? A consciência é aquela faculdade interior que nos indica se nossas ações são certas ou erradas. Mas escute bem essa parte. De acordo com os padrões dentro de nossos corações. O Oswald Chambers, ele deu uma boa definição. A consciência é aquela faculdade inata no espírito do homem que se liga ao mais elevado que o homem conhece. Então, Wiersbe, o autor, ele fala assim: a consciência não é o padrão. A consciência não é o padrão. A consciência dá testemunho do padrão. Então, o que estiver dentro do homem, como o mais elevado conceito, a consciência age de acordo com isso. Mas a consciência precisa de um conceito mais elevado para estar certo. Então, nós precisamos de considerar qual é o padrão. Qual é o padrão? A nossa consciência está girando em torno de qual padrão em nossas vidas. No início do seu julgamento, Paulo disse, ele disse assim, fixando os olhos no Sinédrio, ele disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. De novo, ele repete em 24:16. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, o que é interessante aqui é que Paulo está admitindo que a sua consciência precisava ser exercitada. A nossa consciência, assim como nossos músculos, precisa ser exercitada. Se nossa consciência permanece adormecida, ela se torna uma consciência ineficaz. Sem treinar, é ineficaz. O Hebreus 5... Desculpa. Atrasei um pouco nos slides. Hebreus 5 fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite
é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, Paulo falou que ele se esforçou para treinar a sua consciência, para agir de acordo com o padrão de Deus, a palavra de Deus. Eu gosto de desenhar, né? Mas eu tenho um primo que é profissional, e um tempo atrás eu estava conversando com ele, e ele disse para mim: "Oh, Jeff, eu estou sem prática. Eu preciso voltar no meu auge, né, de desempenho." Aí ele fez um compromisso com ele mesmo. Ele falou que ele decidiu se desafiar. Ele desenharia 100 crânios consecutivos. Então ele decidiu pegar um objeto, um crânio, e ele ia desenhar 100 vezes seguidos, só mudando a posição, desenhando uma vez após outra. Por quê? Músico, alguém que é cozinheiro, sem artista, sem prática, a sua habilidade não fica afiada, né? Então nós precisamos, o cristão desenvolve uma sensibilidade aguçada sobre o que é certo e errado ao obedecer a palavra de Deus. Uma boa consciência é aquela que é exercitada. Os gregos eram grandes defensores do exercício físico, né? Pensa sobre exercício físico. E o autor aqui de Hebreus, ele está dizendo: assim como vocês exercitam os seus sentidos físicos e seus músculos físicos, também devem exercitar os seus sentidos espirituais. Então, a única maneira, Wiersbe disse, de crescer como cristão, a única maneira de se manter firme como cristão, a única maneira de ser eficaz como cristão é exercitar a sua consciência e crescer em direção à maturidade no Senhor. Então, por último, eu quero ver a parte em 25, 23. E agora nós vamos ver o contrário, né? O contrário de Paulo. Paulo, com sua consciência limpa diante dos seus acusadores, agora nós vamos ver o caso de Agripa. Está escrito assim: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então, é interessante, eu achei que a palavra grega traduzida como pompa, literal, assim, você pode ver, está escrito que significa, a transliteração é fantasia. É fantasia. E é a única vez que é usada no Novo Testamento essa palavra. Então, não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Há aqui um senso de ironia. A ironia é muito forte aqui, é ironia trágica, que Lucas parece reconhecer e talvez outros também tenham sentido. Eu não percebi quando eu li pela primeira vez. Mas essa exaltação vazia de esplendor real estava acontecendo na mesma cidade onde o pai de Agripa, Herodes, fora fulminado por Deus. Mesmo local. Anos antes, em Cesareia, o velho Herodes apareceu diante do povo com vestes reais deslumbrantes. Estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Quando ouvia seus gritos do povo, eles estavam dizendo: voz de Deus, não de homem. O Herodes não deu glória a Deus. Lucas nos conta que imediatamente um anjo do Senhor o feriu e, comido de vermes, morreu. Isso aconteceu no mesmo lugar. Agora, Agripa, ele entra do mesmo jeito, cheio de pompa, no mesmo lugar, né? Impressionante, o homem, como somos estúpidos, né? que aqui, né, não aprendendo
Agora, entra naquela mesma cidade com ostentação semelhante, o mesmo orgulho vazio, o mesmo desejo de impressionar. E Wiersbe comenta, a arrogância foi herdada, a advertência não foi aprendida. O teólogo Albert Mohler, ele escreve assim, vale a pena imaginar todo aquele público ali reunido para ouvir Paulo e perceber o que Deus tem feito. Pensa sobre onde nós chegamos. O governador, o rei e a rainha, os chefes militares e os líderes da cidade reuniram-se para ouvir acerca desse homem chamado Paulo e ouvir de sua própria boca. Deus reuniu uma congregação de homens e mulheres interessados, muitos dos quais supostamente pensaram estar ali para testemunhar aquele Paulo ser ridicularizado. O que eles receberam, porém, foi uma poderosa, ousada e gloriosa apresentação do Evangelho de Jesus Cristo. A congregação desavisada reuniu-se, acreditando deter o poder e a autoridade. Logo, um homem acorrentado apareceu diante deles. Ironicamente, somente aquele homem era de fato livre. E tem a chave que podia libertar todos no salão. Libertá-los não da lei romana, mas da ira de Deus. Tem um contraste gritante aqui. Pompa versus uma consciência limpa. A pompa é meramente exterior, sem efeito algum no coração, a não ser o de corromper e macular o dom da consciência que nos foi dado, distorcendo o que foi criado à imagem de Deus em algo deturpado que busca glória externa. Volta e leia Romanos 1. A pompa, o status, não passa de uma força externa que esperamos ser suficiente para mudar. Não passa de uma força exterior que esperamos ser suficiente para mudar o que há de dentro de nós. Pensa, para aliviar a dor de saber que nos falta amor, propósito e retidão, para resistir às acusações na vida. E finalmente comparecer perante de um Deus santo. A pompa não pode vencer o medo. O dinheiro não pode aliviar esse tipo de dor. Se a riqueza e a prosperidade são a nossa esperança, elas se transformam em fardos mais pesados do que as correntes de Paulo. Como o discípulo que Jesus amava escreveu, foi péssimo hoje nos slides, mas tudo bem. Ele escreveu assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, a pompa passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faça a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Isso foi tão verdadeiro sobre a vida de Paulo. Então, agora, finalizando com uma aplicação para a gente. Como nos esforçamos para ter uma consciência limpa perante Deus e os homens? Eu tenho listado aqui alguns pontos aqui. Primeiro, exponha repetidamente sua consciência, tanto à palavra de Deus quanto ao conhecimento de seu Salvador. Lembre-se da sua nova identidade. Você é perdoado, mesmo quando é acusado, e amado, mesmo quando rejeitado. Na prática, o que isso significa? Romanos 8:1. Pega esse versículo, memorize esse versículo que fala do perdão e do amor de Deus. Use como base de sua nova identidade. Segundo ponto,
À medida que o Espírito Santo, com a palavra em mãos, como uma espada, confronta, a gente ouviu sobre isso semana passada, confronta sua consciência, procure obedecer rapidamente a sua voz. Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu estava pensando, na prática, seria bom, no momento de oração, de cultivar momentos de silêncio, para lembrar que nossa intenção é ouvir, não falar, ouvir do Espírito, não nos defender, mas ouvir nosso irmão. Então, treina a sua habilidade de ficar em silêncio, diante das acusações, diante de Deus para ouvir dele. Terceiro ponto, em Cristo consigo ouvir o que outros têm a dizer. Consigo ouvir as críticas e assimilar a verdade. Não preciso me defender, Jesus intercede por mim. Humildade significa confessar quando necessário, não lutar. E quando é acusado injustamente, confiar em nosso Pai Celestial, soberano, para cuidar de mim. Então, talvez você necessita de um momento. Quando você é criticado, quando você é acusado, respire, ore e fala consigo mesmo, Jesus intercede por mim, posso ouvir com humildade. Isso é tão importante. Eu falo isso muitas vezes no aconselhamento de casados. A minha tendência na natureza, eu quero pedir desculpas o mais rápido possível, diante de qualquer acusação. Por quê? Eu quero que a pessoa pare de falar. Eu estou desconfortável de ser acusado, então, me desculpa, perdão, mas não é algo sincero. Eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso ver o que Deus tem para mim, o que a pessoa está falando. E por último, não preciso me esforçar desesperadamente para obter a aprovação dos homens. Não precisa de pompa nem de perfeição. Mas, porque sou aprovado por Deus, posso fazer o meu melhor para ser fiel àquilo que me foi confiado. Posso confiar na força dele para continuar me moldando em todas as circunstâncias, à imagem de Cristo, levantando-me e perseverando, mesmo quando caio, servindo de todo o coração, mesmo quando passo despercebido. Então, eu pensei uma coisa prática. Talvez fazer uma lista dos relacionamentos ou situações onde você mais sente o desespero de querer ser aprovado. Faz uma lista, leva para seu tempo de oração e agradece a Deus por cada pessoa, cada situação da sua lista. Transforma o seu medo dos homens em temor a Deus, agradecendo Ele. Imagina Paulo agradecendo a Deus pelo festo, não sei. Mas assim, ele lembrando, esse governador, ele está aqui na minha frente por causa de Deus, a vontade de Deus. Então agradece a Deus por suas situações, suas circunstâncias e como Ele está te moldando. Orem comigo. Deus Pai, nós queremos ter uma consciência não voltada para nós mesmos, mas para seu padrão. Nós queremos ter uma consciência intimamente conectada com nossa nova identidade em Cristo. Deus Pai, eu oro para essa igreja, essas pessoas que estão passando por acusações. Deus, que cada pessoa aqui possa encontrar esperança, amor, perdão em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui, não porque somos puros. Não há nenhum puro aqui, Deus. Eu não sou sem Cristo. Por isso celebramos a ceia, Deus, de lembrar que éramos culpados, acusados, mas Jesus serviu como substituto em nosso lugar. Foi esmagado, morto em nosso lugar, para nos incluir, para nos amar, para separar nossos pecados
da mesma distância do leste ao oeste, Deus. Então, age em nosso coração, que nós possamos ser atentos a Ti. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.